Você acha que os OVNIs lá dos Estados Unidos, que os caças estão perseguindo e tal, abatendo muitas vezes, Uhum. você acha que é inteligência militar de outros países operando? Você acha que tem invasão do espaço aéreo de algum tipo de tecnologia que a gente não conhece? Uhum. O que acontece? Esses casos já existem desde a década de 40, no mínimo. Documentos dos Estados Unidos falando desses casos. De invasão de base aérea, de OVNI caído, caça que foi perseguido por OVNI, avião que foi perseguido por OVNI. Então, assim, eu duvido... Agora, pode ser que em alguns casos, sim, possa ser a China, a Rússia, os Estados Unidos com uma tecnologia nova. Mas lá na década de 40, pra mim, é impossível. Então, assim, pra mim, o que acontece? Você tem hoje essas tecnologias avançadas, muitas delas secretas, mas você tem ainda os mesmos OVNIs que apareciam lá na década de 40 aparecendo. E assim, não faz sentido pra mim... Hoje em dia, toda a base dos Estados Unidos ela é monitorada e invadida. Não faz sentido você deixar alguma coisa invadir a sua base. Tem audiência no Congresso, os caras reclamando disso. Pô, minha base é invadida todo dia. Tem uma base chamada, eu publiquei no meu canal ontem, Planta 42. Planta 42 é uma das bases secretas onde desenvolve as aeronaves secretas. É equivalente à Área 51. O pessoal conhece muito a Área 51, mas tem também a Planta 42, ou Fábrica 42, enfim. E aí lá é uma base que está sendo invadida direto. Então eu não consigo conceber que os caras estão deixando a base ser invadida, sabe? E eu não consigo conceber que tudo pode ser explicado como uma tecnologia, porque acontece, como eu falei, desde a década de 40. O Sérgio fala que isso daí é operação psicológica. Sim. Tudo é operação psicológica. Não, é o governo testando a reação das pessoas. Ah, porque um cara lá tava metendo tiro no que era o drone e tal. E tem uma outra coisa que ele fala. Vamos supor que Obrigado. vamos lá, o OVNI, o fenômeno, né, que a gente está observando, seja realmente superior, seja realmente de outra dimensão, seja realmente capaz de ler nossa mente, etc. Ele não pode vir aqui dominar a humanidade, dizimar todo mundo? Então, se ele tivesse essa liberdade, eu acredito com certeza. Mas pra mim ele não tem essa liberdade. Ele, para atuar, ele precisa que nós, humanos, que temos a chave, nós precisamos abrir a porta pra eles atuarem. Sim, mas você tá falando de uma perspectiva mais espiritual mesmo. Sim. Né? Hoje, pra você, então, a questão de existência de seres de outra dimensão tá totalmente atrelada à questão espiritual. Que eu chamo de dimensional, pra não ter esse negócio de mais religioso, né? Se eu for conversar com um católico, eu vou falar em termos católicos. Eu acho que a gente precisa adequar o discurso. Mas para um discurso para todo mundo, seres de outra dimensão e que estão se materializando aqui. São seres que brincam com essa realidade. É como se fosse uma inteligência artificial que pode materializar o que quiser aqui, da forma que quiser. Inclusive nave física. O pessoal pensando assim, mas e as naves? A nave é física. Os caras materializam. O ser não materializa um prego dentro da boca da pessoa? Pode materializar a nave também. Tanto é que os cientistas falam assim, quando a gente entrou na nave, isso os denunciantes atuais dos Estados Unidos, quando a gente entrou na nave não tinha um método de propulsão, não tinha um gerador nuclear, não tinha nada. É uma casca de metal com painel, não tinha nada pra fazer funcionar. Como é que funciona? Só pode ser um negócio que tá sendo operado por uma outra realidade. Entendi. Então você não acredita que eles estão vindo do espaço? Não. Mas eu não excluo, tá? Eu acho assim, muito pouco provável que um ser inteligente esteja vindo do espaço pra sugar sangue de uma menina e ficar rodando luzinha igual um carrossel no céu. Ou vir na aparência de um ser pelado, peludo, andando por aí. Mas então você acredita que esse é o fenômeno? Sim. Eu acredito que o fenômeno possa ser talvez único e com múltiplas formas, por quê? Ele brinca com essa realidade aqui. Então, vamos lá. Desde invocação de seres híbridos a seres que realmente interagem e se comunicam e também... Porque assim, tem muita gente que fala que conversou. Sim. Que interagiu e que eles não querem nosso mal, eles não querem matar todo mundo, não vão vir aqui... Quando na abdução ele sempre fala assim, ó, não tenha medo. Eu vim pra te ajudar. É sempre assim. Agora, o grande desafio é esse. Tem pessoa que fala, pô, não, mas eu vou fazer evocação também. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você tá atraindo, porque você não sabe o que você tá atraindo. São seres que são muito mais inteligentes que nós. E que os negativos têm um aspecto manipulador muito grande. Então eles vão te enganar, eles vão te enrolar.
E aí, como é que a gente diferencia o ser que ele é benevolente do ser que é malevolente, mas tá fingindo ser benevolente? Você não vai, eu, como ser humano, não vou conseguir, nas minhas capacidades limitadas aqui. As luzes que o pessoal do Acre disse que viu, eles viram por causa, vamos supor, por causa da região, como você falou, mas eles não precisaram fazer nada. Não. O que acontece ali, no Acre? Nessa aldeia específica, tá? Na primeira aldeia, 2014-2016, eles sofreram feixes de luz disparados neles. Foi ruim pra eles. Nessa outra de 2024 que eu visitei, que é uma outra aldeia, em outra tribo, lá não afetou nenhum deles. Essas luzes vêm da floresta e ficam observando. Quando eles tentam atirar, eles já tentaram atirar, por exemplo. Quando eles pensam em pegar a arma, ela foge. Ela não quer confronto. O cacique, quando foi atirar, ele foi paralisado. Quando ele foi apertar o gatilho, o corpo dele inteiro paralisou. E aí ela sumiu. Aí depois que ela sumiu, ele conseguiu voltar aos movimentos. Ele tava junto com você, né? Você falou que foi na sua frente que ele paralisou? Não, foi o menino. Foram 2 paralisados. O cacique, quando eu não tava lá, ele foi paralisado. Por quê? O cacique, ele achou que era um drone. Aí ele queria caçar. Falou, que drone é esse na minha aldeia aqui, bisbilhotando aqui? E ele montou uma operação com radinho e tal, e espingarda pra caçar. E aí ele encontrou. Ligaram pra ele, ó, tá na floresta aqui. Ele chegou lá, e aí quando ele botou na mira, quando ele foi apertar, ele foi paralisado. Já o outro caso do menino, eu estava lá, e aí apareceu uma névoa luminosa, como se fosse uma névoa de luz. Parecia aquele show de drones, sabe? Formando uma espécie de uma mão. E ela veio vindo. E aí, quando ele foi olhar no binóculo, antes de botar o olho no binóculo, ela paralisou ele. Não queria que ele olhasse no binóculo. Como é que ela era, mais ou menos. Aí ele só conseguiu voltar aos movimentos quando entrou na floresta. Aí quando ela entrou na floresta, ela sempre saía e entrava da floresta. E na direção da árvore sagrada. Então é uma coisa interessante. Porque, árvore sagrada? Tem uma árvore que apareceu que é uma árvore gigante. Ela chama Samaúma. A Samaúma, para os indígenas, ela é o portal dos seres da floresta. E aí ela sempre entra... Não sei se é lá, mas ela sempre entrava e saía de lá. Eu pedi pro cacique pra ir lá, ele não deixou. Ele falou que ali é uma região que à noite ela é um portal e ela pode atrair seres negativos que podem se apossar da minha consciência e eu não conseguir voltar mais. Eu ficar fora de sintonia. Então ele falou, ali pra entrar lá é um trabalho espiritual muito longo. Não é qualquer um que entra ali. Aí eu não pude ir lá. E eu não tinha levado câmera, aquelas câmeras de caça. Foi uma pena. Aquelas câmeras que você bota na árvore, com bateria. Sei. Senão eu teria botado naquele entorno da Samaúma pra ver, né? Se gravava alguma coisa. Mas não tinha. Eu tinha só câmera normal com fio. Não esperava uma situação dessa, né? De ter uma árvore com um ser saindo. Então não levei câmeras assim. Mas se eu fosse voltar lá, certamente eu botaria nas árvores essas câmeras pra ver se pegava alguma coisa ali. Você é um ufólogo diferenciado. Porque todos os ufólogos que eu vejo, eles falam que as criaturas vêm do espaço. E que se comunicam... É porque isso é uma crença, né, cara? Através da luz. Eu digo assim, existem as religiões, né? A religião da ufologia, que são os ufólogos não saudáveis, e a religião dos céticos, são os céticos não saudáveis. Os ufólogos não saudáveis, o que eles fazem? Tudo é extraterrestre. Então eles ignoram um monte de informação. E aí isso afeta a pesquisa. Os céticos não saudáveis, não existe nada. Então eles não pesquisam nada. Então, assim, e aí os dois não se conversam também e nunca vão descobrir o que tá acontecendo, porque um tá ignorando o dado e o outro não tá pesquisando nada. Então é mais ou menos assim que eu vejo essa situação aí da maioria da ufologia, né? Mas tem vários ufólogos de cabeça aberta, vários que exploram. O próprio Carlos Machado, que pesquisou os casos de mutilação de animal, ele é um cara mais de mente aberta também, pesquisa esses casos que seriam interdimensionais. Então tem vários ufólogos hoje que ou estão transformando as suas visões... Porque tem mais dados. Se eu fosse um ufólogo de 96, certamente eu estaria com essa visão extraterrestre. Sim. Eu tô com essa cabeça hoje porque a gente tem muito mais informação hoje em dia chegando. Sim. Você acredita em metamorfo? Em que sentido? Que tipo de metamorfo? Vamos supor que... Um ser que se transforme, assim? Vamos supor que o Rony Werner, por exemplo, vai lá e encontra um cara. E aí você meio que consegue ver que esse cara, na verdade, ele... Vamos supor... Você tem algum aparelho, você tem alguma técnica de ver que aquele cara, na verdade, ele é um alienígena, um ser de outra dimensão. Sim. Que se transformou em humano. Nisso, talvez. Por quê?
Lá na década de 60, John Keel já falava que os homens de preto, alguns, seriam as próprias inteligências vindo nessa forma desses seres. E você via alguns defeitos no cara ali. Você via, pô, esse cara aí não fala igual uma pessoa normal. Esse cara não tem feições de uma pessoa normal, um cara estranho. São 3 caras quase iguais. Aí ele falava que alguns desses casos poderiam ser. Mas o que eu tenho pesquisado mais... Então não excluo essa possibilidade. Mas o que eu tenho pesquisado mais, que eu fui no Ceará... Quando eu fui no Ceará, é que eu tinha outra cabeça quando eu fui no Ceará. Eu não tinha essa cabeça de pesquisar ritual, tipo de coisa. Mas no Ceará o pessoal é categórico. Fala assim, quem é esse bicho que tá mutilando aí? Não, é o fulano de tal que faz ritual e fez um pacto e se transforma. E o ritual, você tem que rolar 3 vezes no lugar mais sujo que o animal vive, e você vira aquele animal. Além de dar sangue, além de fazer outras coisas aí, eles não conseguiram detalhar todos os passos. Mas o passo que eles falaram pra definir o animal que ele se transforma é que ele tem que rolar 3 vezes no local em que aquele animal faz as necessidades dele, o lugar mais sujo daquele animal. E aí é pra um lado, e pra ele desvirar, ele tem que rolar pro outro. Então esse seria um passo que eles acharam que era verdade. E falam, não, é o fulano de tal. Só que na época eu não tinha essa cabeça, eu achava isso absurdo demais. Eu falava, não é possível. O fulano de tal tá se transformando. Aí depois eu fui ver, tem várias testemunhas, principalmente décadas de 60, 70, que elas juram que faziam vigília na porta do cara, e o cara saía 11 da noite, 10 da noite, e voltava, se transformava e voltava meia-noite pra casa. E se destransformava. Então assim, mas aí eu penso o quê? Se existem seres que estão materializando seres aqui, pra ele chegar e te fazer transformações físicas como se fosse na possessão, a gente vê algumas, né? Eu já vi rituais que o cara se contorce inteiro, não tem como o membro daquela articulação ter voltado pro... Sim, é a questão do pescoço que vira ao contrário. Isso é verdade. Tem casos da menina lá, não sei se era Emily Rose ou outra, ela comia a parede, cara. Comia reboco da parede. E o dente tava ali. Como é que pode isso? Não é normal. Uhum. Não faz sentido. Então, assim, se esses seres brincam com a nossa realidade aqui, pra eles virem transformar uma pessoa, pra mim é só um pulo a mais.